a TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, boa noite. Sexta-feira, 9 de setembro. Diante da baixa cobertura vacinal, campanha de imunização contra a paralisia infantil é prorrogada até o próximo dia 30. Ceará confirma primeiro caso de monkeypox em uma criança. Profissionais da enfermagem realizam protesto na Avenida Beira-Mar em defesa do piso salarial da categoria. No bairro Vila União, moradores ganham um novo centro de educação infantil, o 20º entregue pela gestão do prefeito José Sarto. Diz que eleitor do TRE passa a funcionar também aos finais de semana a partir de amanhã. A gente traz também os destaques do futebol. Leão e Vovô entram em campo neste sábado. E veja ainda os atrativos do Mega Bazar na capital, que oferece descontos de até 70% em peças do vestuário. O Jornal da Câmara começa agora. As campanhas nacionais de imunização contra a poliomielite e de multivacinação destinadas a crianças e adolescentes foram prorrogadas até 30 de setembro. Inicialmente, as ações encerrariam hoje, mas diante da baixa procura por proteção, as autoridades de saúde resolveram prolongar o prazo. Thaís não perdeu tempo e veio logo regularizar a caderneta de vacina do filho. Para ela, é essencial que o Eric esteja imunizado. Pela saúde dele, né? Para não ficar doentinho, para ficar com as vacinas em dias, é importante. Tem que trazer, né, para vacina? Tem que trazer. Não dá para perder tempo, né? Não. Numa tentativa de imunizar o maior número de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Fortaleza está prorrogando até o fim deste mês as campanhas nacionais de vacinação contra poliomielite e demais vacinas, como hepatite B, tríplice viral, varicela, hepatite A, HPV, entre outras. O importante é que todas as crianças sejam vacinadas e que tenham os seus cartões atualizados. As crianças de 1 a 4 anos que fazem parte da campanha contra a paralisia infantil com a vacina oral, elas têm que estar com o esquema completo de menor de 1 ano para poder receber as 2 gotinhas. Mas também a gente tem crianças que estão fazendo a dose de reforço, né, com 1 ano e 3 meses, com 4 anos, que também não entram na campanha, a não ser que elas voltem até antes de terminar a campanha para receber a dose da campanha, que são as 2 gotinhas. Desde o início da campanha, em 8 de agosto, mais de 30 mil crianças entre 1 e 4 anos de idade foram imunizadas em Fortaleza contra a polio. Outras 43 mil entre 5 e 14 anos de idade foram vacinadas para regularizar a caderneta. No dia D da campanha em Fortaleza, cerca de 5.500 crianças receberam os imunizantes contra a polio e quase 16.500 adolescentes foram imunizados. No mesmo dia, 8.774 adultos também compareceram às unidades e receberam algum tipo de imunizante, segundo a Secretaria de Saúde do município. O intuito da campanha é que todos fiquem protegidos para eliminar a possibilidade de reaparecimento das doenças até então erradicadas. São 116 postos aqui em Fortaleza que abrem a sala de vacina das 7h30 da manhã até 18h30, de segunda a sexta. Sábado, domingo e feriado, 2 postos, Paulo Marcelo do Centro e Messejana, das 8 da manhã até 4h30 da tarde. Então aqui em Fortaleza todos os dias tem vacina. A gente aproveita que o assunto é vacina para reforçar que entre amanhã e domingo a Prefeitura de Fortaleza segue com a campanha de imunização contra a Covid. Há doses disponíveis em vários pontos da capital. Você confere a relação completa no site fortaleza.ce.gov.br. E o primeiro caso de monkeypox em criança foi confirmado no Ceará. De acordo com o painel de monitoramento da doença, que ficou conhecida como varíola dos macacos, a pessoa em questão é uma menina, moradora de Fortaleza, na faixa etária de 0 a 9 anos. A população precisa ficar atenta, porque os indicadores da monkeypox continuam a subir no estado, especialmente aqui na capital.
Até às 4 da tarde desta sexta-feira, o Ceará contabilizava 836 notificações suspeitas. Destas, 99 tiveram diagnóstico confirmado, 364 foram descartadas, 31 são tidas como prováveis e 342 permanecem em investigação. Somente em Fortaleza, há 434 registros de possíveis infectados. 82 pessoas testaram positivo para monkeypox. 151 episódios foram descartados. Existem ainda 20 prováveis casos e 181 em análise. E a gente aproveita para fazer um alerta em relação aos sintomas da monkeypox. Entre eles estão febre acima de 38 graus, fraqueza, mal-estar, dor de cabeça, inchaço e dor nos gânglios, principalmente atrás da orelha e da nuca. Além disso, depois de um tempo começam a surgir lesões na pele, um processo que pode levar até 21 dias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus é transmitido por contato com secreções respiratórias ao falar, tossir ou espirrar, ou mesmo com as lesões e fluidos corporais. Há risco também pela proximidade com pessoas contaminadas, que apresentem sinais da doença, e no compartilhamento de materiais de uso pessoal de alguém infectado, como roupa de banho, cama e até talheres. E profissionais da enfermagem promoveram um ato hoje em Fortaleza. Vídeos da mobilização foram publicados nas redes sociais. O protesto dos trabalhadores ocorreu na Avenida Beira-Mar e buscou defender o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou os novos valores para a base de rendimentos da categoria. A lei chegou a ser sancionada pela Presidência da República, mas acabou suspensa pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, no domingo passado, com o argumento de risco de demissões diante da implementação do piso. O ministro solicitou um estudo de impacto financeiro que deve ficar pronto em até 60 dias. A questão passa por análise dos demais ministros do STF. Aviso importante agora para os usuários de duas linhas de ônibus da capital. A 728 José Walter Centro e a 390 Parangaba João Pessoa Centro. A partir de amanhã, o itinerário dessas duas rotas será prolongado pela Etufor para melhor atender a região central da cidade. Os coletivos irão passar pela Rua General Sampaio, retornando pela Senador Pompeu. Para viabilizar o embarque e desembarque na Senador Pompeu, foram implantados 3 novos pontos de parada na via, devidamente marcados e sinalizados. A mudança favorece o deslocamento diário de quase 6 mil pessoas. Em instantes, tem futebol no JC. Fortaleza e Ceará entram em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E a seguir, a menos de um mês do primeiro turno, diz que eleitor do TRE Ceará passa a funcionar também aos finais de semana. Pequenas atitudes fazem grandes diferenças no trânsito. A readequação do limite de velocidade para 50 km por hora é um exemplo disso. Uma pequena mudança que já fez o número de mortes no trânsito cair mais da metade em Fortaleza. Então, já sabe, respeite o limite de velocidade. Respeite a vida. AMC, Prefeitura de Fortaleza. Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 619637-1078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo. Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral. Fortaleza ganhou mais um centro de educação infantil. O 20º equipamento do tipo entregue pela gestão do prefeito José Sarto hoje fica no bairro Vila União. O Centro de Educação Infantil Petronila e Sony vai oferecer atendimento do berçário ao Infantil 3. O local, inaugurado pelo prefeito José Sarto, possui capacidade para receber 188 crianças,
de 6 meses a 3 anos de idade. É um dos equipamentos que eu tenho mais alegria em entregar, porque a comunidade recebe, veja com alegria, com brilho no olho, vibrando, a família, a criancinha porque está num local apropriado, os pais porque estão entregando o seu tesouro para quem sabe cuidar, para quem sabe educar, para quem tem uma linha pedagógica. Com a nova unidade de ensino no bairro Vila União, a Prefeitura de Fortaleza contabiliza 20 novos centros de educação infantil entregues pela atual gestão. 9 somente em 2022. Nossa meta do plano de governo do prefeito Sarto é uma por mês, para que a gente possa cumprir, né, as 10 mil vagas que foram assumidas no seu plano de governo. E a gente está celebrando hoje a 20ª, temos mais 3 já prontas para entregar e tem mais 2 para finalizar o ano e começar já 2023, superando a meta na metade da sua gestão. A partir de amanhã, até a data do primeiro turno, o Disque Eleitor 148 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará passa a funcionar também aos finais de semana. Por telefone, a população pode tirar várias dúvidas. O serviço funciona agora das 7 da manhã às 19 horas, de segunda a sexta-feira. O motivo da ampliação é devido ao aumento da demanda durante o período eleitoral. A gente percebe que quando vai chegando perto das eleições, a demanda vem aumentando consideravelmente, né? Então, assim como todos os anos, a gente se prepara para poder receber esse pessoal novo com uma certa antecedência, para poder fazer o treinamento, para que no dia das eleições, na semana que antecede as eleições, em que a demanda aumenta mais consideravelmente, eles possam estar, de fato, treinados, seguros, para que a gente possa atender a população como ela merece. Em dias normais, o número 148 recebe em torno de 400 ligações por dia. Às vésperas das eleições, esse número muda. Os operadores recebem em torno de 12 a 15 mil ligações diariamente. E para garantir o atendimento, o serviço ganhou 68 novos atendentes e funcionará também aos finais de semana. Por meio do 148, o eleitor pode obter informações sobre várias situações eleitorais. As principais dúvidas que a gente recebe é com relação à situação da inscrição eleitoral do eleitor. Aquele eleitor quer saber se pode votar normalmente ou se está com algum tipo de bloqueio, algum tipo de cancelamento. As pessoas que deixaram de votar em alguma eleição, por algum motivo e que não fizeram a sua justificativa, aquelas pessoas que deixaram de comparecer à revisão biométrica em seu município, a gente recebe algumas dúvidas também com relação à convocação de mesários e ainda a propaganda. E aí a gente lembra que propaganda existe um canal específico, que é o aplicativo Pardal, que está disponível nos sites, nas lojas de aplicativo, tanto do iOS como do Android, e é o canal correto devido, né, para fazer esse tipo de denúncia. Ainda dentro da temática eleições, o cientista político Cleiton Monte traz para nós hoje uma análise sobre o papel dos líderes partidários ao longo da campanha. Olá, como vai? A partir de agora você vem junto comigo discutir os principais fatos políticos que importam para a gente compreender as eleições de 2022. E eu vou falar hoje sobre os líderes partidários, a importância deles para o processo eleitoral. Pouco se fala sobre os líderes partidários, mas primeiro, a gente vive numa democracia que é organizada através e principalmente pelos partidos. E dentro dos partidos, os líderes partidários, eles têm um poder decisório extraordinário. E onde é que eles entram nas eleições? Qual a importância deles? O líder partidário, seja a liderança nacional, o presidente nacional do partido, como o presidente estadual, municipal, são essas pessoas que administram os fundos, os recursos, tanto do partido quanto das eleições, né? Vale a pena a gente destacar que só para o fundo eleitoral foi aprovado e já começou a ser distribuído quase 5 bilhões de reais. Nós também nós temos todos os anos o fundo partidário. Então são essas pessoas que distribuem. E aí os partidos, a partir da sua administração, a partir da sua coordenação, os partidos
criam critérios para a distribuição desses recursos. É claro que tem as normas da Justiça Eleitoral, cotas para as mulheres, você tem uma série de normativas para tentar equalizar as oportunidades. Mas é o líder partidário que cuida da formação das candidaturas, do preparo, da resposta dos partidos, é o líder partidário que dá atenção principalmente às candidaturas com menor potencial, com menos recursos, com menos estrutura, porque dentro do nosso cálculo eleitoral, essas candidaturas também importam, né? A gente sabe que o quociente eleitoral ele é formado por todos os votos daquele partido ou da federação, no caso da disputa proporcional, e de toda uma coligação, no caso da disputa majoritária. Então, esses líderes partidários, eles têm um peso decisivo. Eles atuam muitas vezes nos bastidores, a gente acaba não conhecendo, dificilmente a gente sabe quem são os líderes, os presidentes de partido, mas na hora da negociação, da distribuição de recursos, na organização da propaganda eleitoral, do debate democrático dentro do legislativo, por exemplo, esse candidato a deputado estadual e federal, quando ele se elege, ele precisa de um diálogo permanente com a sua liderança partidária, porque as casas legislativas são organizadas de acordo com as lideranças partidárias. Então, vamos ter total atenção com a movimentação dos presidentes de partido, como é que eles se movimentam, que tipo de discurso eles trazem, como é que são as acomodações. Basta a gente dizer que a formação das coligações, das alianças partidárias, quem faz isso são os líderes partidários. Claro, com apoio dos candidatos, mas quem articula isso são os presidentes dos partidos. Então, para entender as eleições, no caso aqui as eleições de 2022, nós temos que entender os movimentos, as ações e os discursos das lideranças partidárias. Ok? Grande abraço e até a próxima. Obrigado, Cleiton. E você sabe a diferença entre o voto em branco e o nulo? Muita gente tem essa dúvida. Por isso, nós procuramos o Tribunal Regional Eleitoral para esclarecer essa questão. A diferença entre votos brancos e nulos já é uma dúvida histórica. A coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará explica as principais características dessas duas opções. O eleitor e a eleitora, no dia da eleição, pode votar em candidatos e candidatas, que são os votos válidos, e também os votos nos partidos, votos de legendas. Também tem a opção de votar branco ou votar nulo. Para votar branco, na urna eletrônica, já tem uma tecla específica, aperta branco, depois confirma. E para votar nulo, basta que o eleitor e a eleitora digite um número que não corresponda a candidatos ou candidatas registradas. E qual a diferença? O que eles significam? Qual é o peso que esses votos têm? Eles só servem para os fins estatísticos, eles não são considerados votos válidos. Já o voto branco, lá até 1994, ele valia sim para aquele candidato que estava na frente, no resultado. Atualmente vigora no pleito eleitoral a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, é eleito o candidato com a maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. E é por conta disso que ambos não têm serventia alguma para o processo eleitoral. O eleitor e a eleitora que votar branco ou votar nulo, na verdade, ele está passando, é como se estivesse passando um cheque em branco, uma procuração para outros eleitores e eleitoras, porque os candidatos e as candidatas, eles vão ser eleitos, vão cumprir os seus mandatos. E ele não escolheu, não teve a oportunidade de escolher quem vai reger a vida aí da sociedade, quem vai escolher políticas públicas, definir sobre a sua vida. Então, é importante que o eleitor e a eleitora escolha os seus candidatos e vote consciente. Voto consciente sempre. Em instantes, no JC tem as notícias do futebol. Veja também o Mega Bazar em Fortaleza, que oferece descontos de até 70% em peças do vestuário.
Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 para cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20.000 empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12.000 mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Há 50 anos, a CAGES trabalha para atender a mais de 5 milhões de cearenses, sempre pensando no melhor para você. Porque aqui somos gente que atende gente, que se importa com o bem-estar de todos. E a nossa forma de fazer isso? É sempre trabalhando para garantir água tratada, esgotamento sanitário, saúde e qualidade de vida para todos. Porque para a gente, garantir o essencial para a vida é cuidar de você. CAGES 50 anos, presente na sua vida. Ao longo deste mês, diversas ações de prevenção ao suicídio serão realizadas em Fortaleza por conta da campanha Setembro Amarelo. Uma delas, liderada pela Rede Cuca, busca conscientizar os jovens sobre esse assunto. Da plateia, Flaviana pôde tirar as dúvidas sobre saúde mental com uma especialista no assunto. Para ela, a roda de conversa sobre a importância do autocuidado na preservação da vida foi enriquecedora. Tenho 29 anos, então assim, eu já tenho aí um conhecimento, uma orientação mais do que os meninos que têm. Eu estudo com meninos que têm 17 anos, 19 anos, e que vocês veem que ele tem ali é mais retraído, tem uma tendência a mais a isso e não é aberto, não procura conversar, fica preso, é guardado para si. Então essa palestra e dá uma abertura também para que a gente tenha um conhecimento do que é abordado também aqui no Cuca. A roda de conversa fez parte das atividades da campanha Jovem Vivo, que tem como objetivo sensibilizar sobre a importância da prevenção de homicídios e suicídios na juventude. Ação importante para debater a garantia de direitos através de oportunidades para a juventude e o impacto delas na saúde mental e na diminuição da violência dessa população. São ações que a gente faz durante esse mês de setembro inteiro. Inicia hoje, dia 9 de setembro. A gente está começando aqui no Cuca do PC com uma palestra de conscientização e de prevenção, especialmente com alunos do 9º ano que fazem parte do projeto de integração. E o objetivo é, de fato, a gente tratar desse tema, de fato, como uma saúde pública, né? A gente percebe que tem aumentado os casos de suicídio, especialmente entre os jovens, nesse período pós-pandemia. A gente tem, através do Observatório da Juventude de Fortaleza, mapeado esses dados, esses indicadores, né, sobre a quantidade de jovens que têm cometido suicídio. Então, são muitos os dilemas. A campanha conta com uma programação especial e gratuita que segue até o final deste mês. São rodas de conversas, oficinas, cine-debates, entre outros. Os dias e horários dessas atividades estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Fortaleza, em fortaleza.ce.gov.br e nas redes sociais de toda a Rede Cuca. A programação é realizada em todos os 5 equipamentos da Rede Cuca, nos bairros Janguruçu, José Walter, Mundubim, Pici e Barra do Ceará. Não é necessário inscrição. A gente também tem atendimento psicossocial dentro de todas as unidades. Então isso também faz com que os jovens, num momento de dificuldade, num momento de, às vezes, de desespero, ele tenha esse atendimento, né, sem marcação, ele pode chegar, a gente vai estar sempre uma equipe psicológica, né, psicólogos, para poder encontrar esses jovens. Agora, quem gosta de andar na moda sem gastar tanto não pode perder promoção, não é verdade? Em Fortaleza, a dica é visitar o Mega Bazar do Centro Fashion, shopping popular da cidade que reúne as mais variadas opções de vestuário. O evento termina amanhã, viu? Brasileiro é assim, deixa tudo para a última hora, mesmo que seja coisa boa. O Mega Bazar do Centro Fashion começou no último fim de semana e já encerra amanhã. Nesta sexta-feira, o que se viu por aqui foi isso, corredores lotados. Gente de vários lugares. A Lohana diz que já não sabe nem mais o que escolher. Estou achando uma perfeita esse período de bazar aqui do Centro Fashion, preços acessíveis, peças a partir de R$15, certo? Então, tipo assim, eu tô amando, a mulherada ama, né? A Rebeca é vendedora de uma marca especializada em roupa feminina. Ela explica que neste período os preços baixaram de forma considerável. Tá uma correria, né? Porque geralmente as pessoas deixam tudo para a última hora, né? Esse dia tá bem movimentado, mas acredito que amanhã vai ser bem mais. Último dia de bazar, as pessoas loucas atrás das promoções. O
preço bom, né? O Mega Bazar do Centro Fashion está na 8ª edição e promete descontos de até 70%. As vendas feitas durante o evento deste ano já superaram as da ação promocional de 2021. Supera a 7ª em 30%, então é um número muito grande, né? O Bazar é um evento consolidado na região Norte e Nordeste. Aqui você tem gente do Brasil inteiro, sacoleiros, né, vários ônibus parados aqui. Ao todo são 5.000 permissionários no Centro Fashion. O Bazar, que encerra neste sábado, tem peças custando a partir de R$10. Um atrativo e tanto para quem quer dar uma mudada no guarda-roupa. Sábado de 9 às 19 oficialmente, mas a gente fica até o último freguês, então a gente sempre fica um pouquinho mais, estendo mais, para que as pessoas aproveitem efetivamente toda, né, a potencialidade que o Centro Fashion proporciona para elas. Deu vontade de ir lá também, viu? Agora tem futebol no JC. O Ceará encerrou os preparativos para o duelo de amanhã contra o Santos na Arena Castelão às 4h30 da tarde. O atacante Mendonça concedeu entrevista nesta sexta-feira e falou sobre as expectativas em relação ao confronto. Foi uma semana intensa de treinamentos. Foco total na partida contra o Santos, que pode ser a primeira vitória do Ceará no retorno do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra entrará em campo desfalcada. Jô e Vina, por exemplo, irão cumprir suspensão. Cabe ao restante do grupo lutar pelos 3 pontos. São 3 pontos que a gente precisa muito, né? É lógico, como já falei, né? A gente vai sentir a ausência deles, mas não tenho dúvida que ocupar aquela vaga vai ajudar nós também. Com certeza tem outros jogadores também que vêm se treinando muito bem, muito forte. Não só durante essa semana, assim, no tempo atrás também. E eu tenho certeza que eles vão entrar, vão ajudar nós. Próximo adversário do vovô é o 10º colocado na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem 34 pontos. Já o Alvinegro de Porangabuçu luta para não ir para a zona de rebaixamento. Atualmente, o time está na 15ª posição com 28 pontos. A gente tem que só pensar em 3 pontos. Aqui em casa ainda mais, porque a gente tem o apoio da torcida, né, que é fundamental para nós. Com certeza a gente acredita que amanhã seja um bom dia, né, para que a nossa torcida venha junto conosco de novo. Um jogo a mais, porque na verdade nunca deixaram de apoiar nós. A partida contra o Santos vai marcar o reencontro do Ceará com o Lisca, ex-treinador do clube, que agora lidera a equipe paulista. A gente vem trabalhando, vem se fortalecendo como grupo, né, como time ainda mais. E com certeza a gente, volto a falar, vai buscar amanhã 3 pontos dentro de casa. Já o Fortaleza também joga amanhã. Enfrenta às 7 da noite o Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro. O meio-atacante Thiago Galhardo sabe que não será um confronto fácil, até porque foi o Fluminense que eliminou o tricolor do PC nas quartas de final da Copa do Brasil há pouco tempo. Chegou então a oportunidade da revanche, mas o Leão precisa estar preparado para as dificuldades. E contra o Fluminense no Maracanã, nós que ainda não ganhamos esse ano deles, né, pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro, que a gente possa voltar a ter uma atuação, acho que de gala, porque o que nós tivemos lá na Copa do Brasil foi bonito. E não vou voltar a falar de árbitro para não ficar uma coisa chata, mas devido a alguns lances duvidosos, eu acho que pode ter escapado a nossa classificação. E que a gente possa voltar lá e fazer um outro grande jogo, da forma como foi na Copa do Brasil naquela quarta-feira, que eu acho que fica marcado, assim. Muita gente falou que o gol foi contra, mas eu me senti muito naquele gol, pelo que a gente vinha treinando durante a semana, pelo trabalho do Vojvoda e pela uma coisa que tinha sido conversada entre eu e o Tite. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o 5º colocado com 42 pontos. O Fortaleza está em 12º lugar, com 30 pontos. É um time que está pronto, que fez grandes jogos. Eu assisti contra o Palmeiras, foi um grande jogo. Contra nós também foi um grande jogo e eu acho que nós estamos preparados. O Vojvoda está montando uma estratégia para que a gente possa tentar surpreender lá, como foi naquele jogo no Maracanã, né? A gente às vezes tem jogado melhor fora de casa do que em casa. Isso tem sido um fato, né? Não um fato. O Leão vem de derrota para o Botafogo no fim de semana. O time quer reencontrar o caminho das vitórias que estava traçando. Obviamente que a derrota machuca, né? Diante de um torcedor, uma torcida gritando, lotando o maior público do ano no Castelão. Isso nos magoa, assim, nos entristece. Mas quando acaba o jogo e vê o torcedor batendo palma, ele mostra que tá vendo o esforço do time, né? Tentando. Que seja um sábado de vitórias para Fortaleza e também para o Ceará.
O Jornal da Câmara desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia durante essa semana inteira. Aproveite bem o sábado e o domingo com consciência. Se cuide, uma excelente noite e até segunda. Tchau, tchau. TV Fortaleza, a TV da Casa do Povo há 19 anos.